Talvez você tenha notado, mas há uma sensação que te acompanha em silêncio, uma inquietação que surge quando você entra em um lugar e percebe os olhares. Não são olhares quaisquer, são olhares que pesam, que medem, que analisam, como se, a qualquer momento, você pudesse ser escolhido, não por quem é, mas pelo que aparenta ser. Como se o mundo tivesse se tornado uma arena e você, uma presa à espera do próximo ataque invisível. Ninguém te disse isso com todas as letras, mas você sente. Sente que precisa estar sempre atento, sente que precisa se justificar para existir e, principalmente, sente que está sendo observado não com curiosidade, mas com intenção. Intenção de encontrar uma falha, um ponto fraco, um motivo para te anular. É exaustivo viver nessa vigilância constante. É doloroso carregar o peso de parecer sempre em desvantagem. Como se o simples ato de ser quem você é já fosse um risco. E mesmo assim, você tenta. Tenta ser mais gentil, mais compreensivo, mais fácil de lidar. Acredita, talvez inconscientemente, que agradar vai te proteger, que ser bom vai te salvar. Mas a verdade é outra. A verdade é que essa tentativa de agradar só reforça a vibração que denuncia. Eu sou frágil. Eu sou inseguro. Eu só quero ser aceito. E essa vibração, essa frequência emocional, é o que atrai os predadores. Maquiavel sabia disso. Ele escreveu com a frieza de quem entende a natureza humana que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Ou seja, pouco importa o que você faz se a sua imagem projeta fraqueza. O mundo não reage à sua intenção, o mundo reage à sua aparência. E Nietzsche completaria esse pensamento com uma lucidez quase cruel. Para ele, quem não assume o próprio poder será eternamente uma peça no tabuleiro dos outros. E isso não tem nada a ver com brutalidade. Tem a ver com consciência, com presença, com o tipo de força que não precisa gritar para ser sentida. A sensação de ser caçado não é apenas externa, ela começa dentro. Ela nasce no seu campo vibracional, no seu medo, no seu olhar que se abaixa, no seu corpo que se encolhe, na sua tentativa de evitar conflitos a qualquer custo. Quando você vibra como presa, você manifesta essa realidade ao seu redor. E é por isso que hoje não vamos falar sobre defesa, vamos falar sobre presença. Não vamos falar sobre como fugir, vamos falar sobre como inverter o jogo, como observar em vez de ser observado, como silenciar o medo e transformar esse silêncio em domínio. Porque existe um poder que não precisa se provar, uma força que não precisa se justificar, e um tipo de homem que aprendeu a jogar antes mesmo de ser jogado. Você está pronto para conhecer esse homem dentro de você? Então respira fundo e vem comigo, sinais sutis de que sua energia está sendo percebida como fraca. Você talvez nunca tenha percebido, mas seu corpo fala antes mesmo que você diga qualquer palavra. Ele revela sua história emocional, sua relação com o mundo e, acima de tudo, a forma como você se enxerga. Quando você caminha tentando não incomodar, quando senta encolhido para ocupar menos espaço, quando seu olhar percorre o ambiente buscando a aprovação ao invés de sustentá-lo com firmeza, você está dizendo, eu peço permissão para existir. E os outros sentem isso. Eles não precisam de palavras para perceber o homem que ainda se desculpa por estar aqui. É nesse momento que a dinâmica silenciosa começa. O predador emocional, muitas vezes inconsciente até dele mesmo, fareja essa hesitação. Ele percebe no seu corpo o peso da dúvida, o gosto amargo da culpa, o cheiro vibracional do medo. Você não precisa dizer que está inseguro. Você vibra isso. E essa vibração é como sangue na água. O que você tenta esconder, na verdade, se torna visível para aqueles que vivem da fraqueza alheia. Talvez você ache que ser gentil vai impedir o conflito, que ser sempre compreensivo vai fazer com que te respeitem. Mas há uma diferença entre gentileza e submissão. A primeira nasce de uma força interior sólida,
A segunda é uma máscara que esconde a dor de quem já foi ferido demais para se afirmar de verdade. E enquanto você não reconhecer essa diferença, continuará emitindo sinais de vulnerabilidade emocional que outros vão interpretar como convite. Você precisa entender. Não é sobre ser agressivo, é sobre ser enraizado. É sobre ocupar seu corpo como quem diz, com presença, eu estou aqui e não vou mais me desculpar por isso. Uma prática simples, mas poderosa, pode começar a mudar isso. Ao acordar, antes de qualquer coisa, coloque os pés no chão. Sinta o contato com a terra, como se suas raízes estivessem se aprofundando silenciosamente. Respire com intenção. Imagine sua energia se expandindo como um campo invisível ao seu redor e permaneça nesse estado por alguns minutos. Esse pequeno ritual, repetido todos os dias, começa a reorganizar seu campo vibracional. E quando isso acontece, algo muda. Não fora, mas dentro. Você para de buscar aceitação e começa a sustentar sua própria existência. Para o mundo, pode parecer imperceptível, mas para quem te observa com olhos de predador, é como se uma muralha invisível tivesse se erguido entre você e eles. E nesse instante, você deixa de ser visto como presa, porque finalmente começou a vibrar como presença. O erro fatal de tentar se explicar para evitar conflito. Existe uma armadilha sutil, quase invisível, que aprisiona homens emocionalmente feridos num ciclo de submissão silenciosa. Ela começa com uma intenção aparentemente nobre: evitar o conflito. Evitar ser mal interpretado, evitar desentendimentos. Mas, por trás dessa intenção, há um movimento mais profundo, a tentativa de justificar a própria existência, de se explicar, de provar que não fez por mal, que não queria ofender, que só queria ser aceito. E é aqui que Maquiavel, com sua lucidez cortante, entraria em cena. Ele diria sem titubear: o homem que tenta justificar sua inocência já declarou sua fraqueza. Porque, ao tentar explicar demais, você está dizendo ao mundo: eu me sinto errado. E essa percepção, mesmo que sutil, entrega seu poder nas mãos de quem está pronto para manipulá-lo. Porque no jogo das relações humanas, não sobrevive quem é mais correto. Sobrevive quem compreende que presença e firmeza são mais eficazes do que longas defesas emocionais. A neurociência confirma isso. Quando o medo é ativado, o medo de desagradar, de perder, de ser rejeitado, o cérebro entra num estado de evitação. Você começa a buscar formas de acertar para ser aceito. Mas o que acontece na prática é que você reforça a imagem de alguém que precisa se explicar para merecer respeito. E isso, paradoxalmente, gera o oposto: desconfiança, perda de autoridade e abertura para manipulação emocional. Há uma alternativa, uma forma mais sutil, mas infinitamente mais poderosa de se posicionar. Ela não passa pela agressividade, passa pela ambiguidade intencional. Falar menos, explicar menos, responder com firmeza, mas sem abrir o próprio campo emocional, como um livro escancarado. Deixar no ar. E sustentar o silêncio. Porque o silêncio, quando vem de um homem centrado, é mais temido do que qualquer discurso inflamado. Quando você começa a praticar isso, percebe uma mudança. Os outros começam a medir mais suas palavras ao seu redor. Começam a pensar 2 vezes antes de te empurrar para o lugar do fraco, porque sua presença começa a emitir um novo sinal. Eu não devo explicações, eu sou o que sou. E isso basta. Nesse momento, você para de tentar ser compreendido e começa a ser respeitado. E isso muda tudo, porque, no fundo, o respeito começa quando você decide não se desculpar por ser inteiro. Modelo mental maquiavélico. Pareça mais tolo do que é, mas veja mais do que demonstra. Há um tipo raro de inteligência que não se ensina em livros. É uma sabedoria que se desenvolve na dor, na observação e no silêncio. Maquiavel conhecia bem essa arte. A arte de parecer menos do que é, para ver mais do que os outros imaginam. Num mundo onde todos competem para provar que sabem, o verdadeiro jogador se protege na invisibilidade. Ele não busca aplausos.
Ele não busca validação. Ele busca entender a dinâmica antes de ser arrastado por ela. Esse modelo mental maquiavélico, em essência, não é sobre manipular com crueldade. É sobre sobreviver num cenário onde mostrar demais pode ser perigoso, onde revelar sua profundidade emocional antes do tempo certo pode se voltar contra você. O jogo social não premia quem se expõe com honestidade crua. Ele respeita quem observa, quem percebe, quem cala por estratégia. E isso não é fraqueza, é autocontrole. O homem que se mostra excessivamente perspicaz, intenso, desperto, muitas vezes se torna alvo. A intensidade assusta, a profundidade incomoda. A consciência excessiva denuncia quem não está pronto para enxergar a própria sombra. Por isso, os grandes jogadores desenvolvem a dissimulação estratégica. Eles não se escondem por medo, eles se ocultam por sabedoria. Eles mantêm seus olhos abertos e a boca fechada. O olhar que observa tudo em silêncio cria uma aura de poder que não precisa ser declarada. Ele impõe respeito pela simples presença. Há uma prática vibracional que sustenta isso. Um gesto interno de contenção energética, de não entregar o que sente, de se tornar um espelho opaco. O outro olha, mas não vê além da superfície. Isso desativa o impulso do predador, que busca brechas. Quando ele não encontra, ele recua, porque sente que ali há algo que não entende. Algo que o confronta sem agredir, algo que domina sem tocar. Esse é o verdadeiro domínio, não o da força que precisa ser mostrada, mas o da presença que se faz sentir sem esforço. E nesse campo você descobre uma nova forma de existir, a de quem não precisa mais se provar, porque já entendeu que o jogo não é vencido por quem fala, mas por quem vê antes de ser visto. Como transmutar a ansiedade de confronto em frequência de domínio. Há um momento do dia, talvez mais de um, em que você sente sua energia se contrair. É sutil. Pode ser ao receber uma mensagem inesperada, ao perceber um olhar atravessado, ou simplesmente ao entrar num ambiente onde sua presença parece pesar. Nesse instante, sua mente se prepara para o confronto, mas não com coragem, com ansiedade. Uma ansiedade que prende a respiração, que ativa os músculos, que acelera o coração. Não porque você é fraco, mas porque você está condicionado a antecipar o ataque. Essa antecipação é alimentada por uma química invisível, a dopamina da espera ansiosa. O corpo se habitua a viver em alerta, e a cada pequeno estímulo reage como se precisasse lutar ou fugir. Esse estado constante de prontidão mina a sua energia vital. Ele transforma sua presença em um campo fragmentado. Você começa a vibrar medo, tensão, expectativa, e tudo ao seu redor responde a essa vibração. Você não quer conflito, mas acaba atraindo porque está carregado pela ansiedade do confronto. Transmutar essa energia não é ignorar o medo, é redirecioná-lo, é voltar para o centro. Não para o centro do corpo físico apenas, mas para o centro energético, simbólico. Aquele lugar em você que observa sem reagir, que sente sem ser dominado pelo que sente. Uma técnica de 3 passos pode iniciar essa reconexão. Primeiro, perceba o medo quando ele surgir. Nomeie-o silenciosamente. Segundo, leve a atenção para o centro do peito e respire profundamente. Faça isso 3 vezes, com intenção. Terceiro, imagine uma expansão vibracional, como se uma esfera silenciosa de energia começasse a se formar ao seu redor, firme, estável, como uma armadura invisível. Essa prática simples, mas poderosa, te transforma de dentro para fora. Porque quando você para de reagir e começa a sustentar, algo muda. Os outros sentem. E sentem porque sua vibração já não grita por aprovação ou proteção. Ela começa a impor respeito, não por força, mas por equilíbrio, por presença. Visualize-se nesse estado como uma rocha energética. Não é apenas uma metáfora, é uma frequência. A rocha não se move ao vento, ela não se contorce ao toque. Ela é, e ser, nesse nível,
É um tipo de domínio que não se conquista com palavras, mas com silêncio. Um silêncio que diz: nada aqui pode ser abalado. E quando você se torna essa rocha, o mundo percebe, mesmo que ninguém diga nada, mesmo que ninguém entenda. Eles sentem, porque o verdadeiro poder é sentido, não explicado. A serpente que se arrasta entre leões. Num mundo onde todos querem rugir, a serpente passa despercebida. Ela não se apressa, ela não se exibe, ela não precisa ser notada para estar em domínio do próprio caminho. É uma metáfora antiga, mas carregada de verdade simbólica, porque a verdadeira força não precisa de alarde. A serpente observa, se move entre as sombras, sente a vibração do ambiente e age apenas quando necessário, não por medo, mas por estratégia. Essa é a essência do poder que não precisa ser performado. O poder que não se explica, não se defende, não se anuncia. A serpente sabe que a pressa denuncia, que a reatividade enfraquece, que a necessidade de provar algo é, na verdade, um grito de insegurança. E por isso, ela espera. E enquanto espera, ela cresce em percepção. Ela se adapta silenciosamente à geografia do território emocional ao seu redor, até que, quando decide agir, tudo já está posicionado para que sua ação seja precisa e definitiva. Nietzsche capturou isso numa frase que carrega o peso de uma alma que viu o fundo da existência. O verdadeiro poder é a serenidade de quem pode destruir, mas escolhe não fazê-lo ainda. Esse ainda é tudo, porque ele não nega a força. Ele apenas a recolhe, a afia, a concentra, aguarda para o momento certo. E nesse intervalo, entre o poder de agir e a decisão de esperar, nasce uma nova forma de soberania, a do homem que não reage, mas age quando o silêncio já dominou tudo ao redor. Essa imagem simbólica da serpente te convida a outro tipo de presença, uma presença que não precisa ocupar o centro, mas que domina o ambiente pela estabilidade, pela lucidez, pela capacidade de ver sem se precipitar. Você não precisa competir com os leões que rugem ao redor, porque o leão, no fundo, grita para esconder o próprio medo. A serpente não. Ela se arrasta, ela observa, e justamente por isso ela sobrevive. Nesse jogo silencioso, quem se precipita perde. Quem tenta impressionar se desgasta, mas quem observa em silêncio já está vencendo. Porque o silêncio não é ausência de ação, é presença concentrada. E essa é a diferença entre quem vive como vítima e quem aprende a agir como presença invisível. A serpente não quer ser vista, ela quer ser inevitável. E quando você aprende isso, você para de pedir espaço, porque já entendeu que o domínio verdadeiro se move em silêncio, a arte de parecer fraco enquanto prepara o golpe. Talvez a maior ilusão que você tenha carregado até hoje seja esta, a de que precisa ser visto como forte para ser respeitado, como se a força estivesse na exibição, no controle visível, na fala alta. Mas Maquiavel, com a frieza de quem entendeu a alma humana, ensinou outra coisa. Ele revelou que o jogo é de percepções, não de intenções. Quem não governa a própria imagem será governado pela imagem que projetam sobre ele. E muitas vezes, parecer fraco é a forma mais estratégica de preparar o impacto mais certeiro. Existe uma força oculta em quem não se defende, em quem não se agita, em quem aparenta vulnerabilidade, mas na verdade está calculando o momento certo. Isso não é manipulação. Isso é sobrevivência em um mundo onde a verdade pura é muitas vezes usada como arma contra quem a oferece. O verdadeiro poder não se impõe, ele se insinua, ele se instala devagar. Ele se permite ser subestimado, porque sabe que o golpe mais preciso é aquele que ninguém vê chegando. Nietzsche, com sua brutalidade poética, expôs essa dinâmica ao dizer que quem não assume sua vontade de potência viverá refém da potência alheia. Potência não como dominação, mas como soberania. A capacidade de sustentar quem se é sem implorar reconhecimento,
sem precisar se provar. Ser visto como fraco quando consciente e intencional é uma estratégia de posicionamento. É permitir que o outro relaxe sua guarda. É deixar que pensem que venceram, enquanto você constrói, em silêncio, a sua virada. E tudo começa no campo vibracional, porque o que denuncia você como presa não é o que você diz. É o que você sente sem conseguir esconder. A insegurança, a urgência de ser compreendido, o medo de ser mal interpretado, tudo isso vibra e tudo isso convida. Quando você silencia, não apenas por cansaço, mas por domínio emocional, sua vibração muda. Você para de atrair predadores, porque agora você não está mais fugindo de nada. A mensagem final não é sobre se tornar frio, é sobre se tornar inteiro, sobre descobrir que o respeito começa no campo invisível da energia, que a soberania nasce quando você deixa de mendigar presença e passa a emanar presença. Você não precisa mais lutar para ser aceito. Você só precisa parar de se abandonar. O mundo vai continuar observando, mas agora ele verá outra coisa. Verá alguém que parece fraco, mas que silenciosamente prepara o golpe que muda tudo. Se isso tocou alguma coisa em você, respire e sinta o peso da sua própria presença voltando para o lugar de onde nunca deveria ter saído. A caça vira caçador no exato momento em que entende que o medo era só reflexo, nunca destino. E agora você sabe. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já começou a mudar. Talvez em silêncio, talvez com dor, mas mudou. E se esse vídeo fez sentido, se alguma parte dele tocou sua alma de forma invisível, eu te peço um gesto simples, mas poderoso. Inscreva-se no canal. Isso não é apenas um clique, é um sinal silencioso de que você escolheu caminhar por dentro, em vez de continuar fugindo por fora. E nos comentários, escreva: o silêncio agora é a minha presença. Somente quem assistiu até o final entenderá. Os fracos ficarão confusos, os fortes, os que já começaram a despertar, esses vão reconhecer.